O meu desejo essa manhã é que Deus literalmente pese a mão dele sobre você e sobre mim. Assim como foi nessa última semana comigo. Desde a quinta-feira passada eu acordei, semana passada, não a última quinta, quinta-feira retrasada. Eu acordei com o coração pesado, angustiado, uma angústia. Eu não sabia identificar por que eu estava tão angustiado. E o dia eu não conseguia produzir direito naquele dia. Quando eu encontrei à noite com a Paula, minha namorada, ela percebeu, falou: está tudo bem? O que está acontecendo? Você está bem? Eu falei: eu estou bem, mas não sei o que está acontecendo. Uma angústia. Na sexta-feira eu fiquei o dia inteiro do mesmo jeito, angustiado. No sábado de manhã a gente teve um tempo precioso com Deus aqui na igreja, com o Ângelo. E naquela manhã Deus pesou a mão dele sobre mim. Rasgou o meu coração, abriu os meus olhos e disse: você é culpado de pecado. Você é culpado de pecado. E pecados começaram a vir na minha mente, coisas, muitas das quais eu nem percebia, muitas das quais eu sabia, mas eu estava ocultando no meu coração. E eu não estava confessando, eu não estava falando, e a mão do Senhor pesou sobre mim. E eu disse: eu não amo o Senhor, eu amo mais a mim mesmo, porque eu tenho medo de confessar o meu pecado e perder a posição onde estou. Deus pesou. Que semana difícil, mas que libertador. Comecei a confessar os meus pecados, sentei com a Paula, confessei os meus pecados, e ela disse: Deus está falando a mesma coisa comigo. Ela também confessou, e só confessar os pecados dela. Falei com o Yuri, que é meu discipulador e pastor, e comecei a confessar os meus pecados para ele também. E o meu sentimento era: Senhor, eu não te amo, eu amo mais a mim mesmo do que o Senhor. E aí já estava na escala de hoje de manhã eu trazer esse sermão. Hoje nós vamos falar sobre confissão. Eu não me sinto digno de estar aqui nesta manhã. Por isso que eu estou dizendo, assim como o Senhor pesou a mão sobre mim, a minha oração é que Ele pese sobre você também nessa manhã. O Senhor Jesus, na sua oração do Pai Nosso, da qual nós estamos estudando nas últimas semanas, nós já vimos sobre a paternidade de Deus, já vimos sobre o louvor e a santidade de Deus, já vimos sobre o reino de Deus, já estudamos sobre a provisão de Deus, e agora Jesus chega num ponto crucial da sua oração em que Ele diz: perdoa as nossas dívidas, ou perdoe os nossos pecados, assim como perdoamos aos nossos devedores. Esse é um pedido duplo, onde eu me confesso a Deus e eu também peço perdão e perdoo os meus irmãos. Mas hoje nós vamos focar apenas na confissão, no perdão dos nossos pecados, e semana que vem nós vamos continuar o sermão de hoje, porque vamos falar sobre a segunda parte, que é a do perdão para com os nossos irmãos. O Senhor Jesus nos ensina que em nossas orações é preciso ter confissão. É necessário que haja confissão de pecados. Porque o pecado é aquele que nos separa de Deus e destrói a nossa vida espiritual. Eu creio que eu estou falando aqui com a maioria de cristãos. Se há alguém aqui nesta manhã que não conhece a Jesus, eu creio que você também sabe o que é pecado. Na nossa cultura a gente já sabe o conceito de pecado, que é ofender a Deus. Nós costumamos dizer que pecado é uma dívida para com Deus, uma dívida da qual nós não podemos pagar. Usamos inclusive ilustrações e a própria parábola de Jesus, onde é uma dívida tão grande, como se eu, Felipe, devesse 15 bilhões de reais para alguém, eu não tenho como pagar. Só que o pecado não é apenas uma dívida normal, ele é uma dívida moral. E que sentido eu digo que o pecado é uma dívida moral? Vamos supor que uma criança vá numa sorveteria aqui de Campo Grande, ela chega para a atendente, para a vendedora e diz:
eu quero uma casquinha, né, de 2 bolas de sorvete. A vendedora diz, tá bom, R$5. E a criança olha para a mão dela e fala, mas minha mãe me deu só R$2. Eu não tenho todo o dinheiro. Aí talvez você esteja do lado daquela criança, como qualquer pessoa, talvez eu creio que faria, falar, não tem problema, eu estou aqui, ó. Eu inteiro os outros R$3 para ela comprar a casquinha, não tem problema. É razoável, ou na verdade a atendente tem que aceitar o seu dinheiro. Né? Porque você está pagando uma dívida, a criança não está nem em dívida, mas está quitando uma dívida daquela pessoa com dinheiro que é lícito e a atendente tem que aceitar esse dinheiro. Agora imagine uma outra situação em que um rapaz entra na sorveteria, pede um sorvete, na hora que ele pega o sorvete ele sai correndo, ele rouba. E a atendente começa a gritar, pega ladrão, ladrão, ele foi roubado, ele me roubou, pega ladrão. E aí, por sorte, o rapaz quando sai se encontra com um policial, pega ele e o policial leva o rapaz para dentro da sorveteria e diz, o que aconteceu? Ele me roubou, eu fui roubado, eu peguei o sorvete, ele me roubou. E aí você está do lado daquele rapaz, se compadece talvez um pouco dele, diz, não precisa prender o rapaz não precisa prender, está aqui ó, o dinheiro do sorvete dele. Agora a atendente não tem obrigação de aceitar o seu dinheiro. Porque a dívida agora é moral, não é só uma dívida financeira. Ela foi ofendida. Ela foi ofendida, ela pode dizer, eu não quero o seu dinheiro, eu quero que ele vá para a cadeia, eu quero que ele pague pelo que ele fez. Ela não tem necessidade de aceitar o seu dinheiro. Porque essa é uma dívida moral. O pecado é uma dívida moral. É uma dívida moral onde nós ofendemos o próprio Deus. E porque nós ofendemos a Deus, nós somos separados dele para sempre. Nós perdemos a glória de Deus, fomos expulsos do jardim, ou seja, fomos expulsos da presença de Deus, porque o pecado é uma ofensa moral contra o próprio Deus. Não é apenas uma dívida, é uma dívida moral. O pecado é um crime, é uma desobediência da lei. O próprio profeta Jeremias, ele, no seu livro, na profeta Jeremias, no capítulo 3, ele diz que o povo de Israel, ele endureceu tanto o coração, ele tinha endurecido tanto o coração, que eles pecavam e nem mais se sentiam culpados. Aquilo não afetava mais o coração deles. O pecado é uma quebra da lei diante de Deus, independente se você se sente culpado ou não. Independente se você está sentindo algo ou não. Imagine só um criminoso diante do juiz e diz, eu sou inocente. E o juiz pergunta, por que você é inocente? Porque eu sinto que eu sou. Porque eu não sinto culpa do que eu fiz. Porque eu acho que eu não fiz nada de errado. Independente de se você sente ou não, o pecado é uma quebra da lei de Deus. E sentindo você ou não, nós estamos separados de Deus por causa do nosso pecado. E Deus não nos julgará simplesmente pelos nossos sentimentos. Deus nos julgará pela sua lei, que é perfeita e justa. E porque nós pecamos, nós estamos completamente separados de Deus, porque como eu já disse aqui, Deus é santo. E diante da santidade de Deus, o pecado não pode entrar. O pecado não pode entrar diante da santidade de Deus. Se o pecador entrasse diante da santidade de Deus, ele seria imediatamente consumido. Ele seria morto imediatamente. E o problema é que todos nós pecamos e todos estamos destituídos da glória de Deus, como diz Romanos no capítulo 3. Nós estamos clamando aqui por avivamento. Nós estamos clamando para que a presença de Deus venha. Venha Senhor, venha Senhor, venha Senhor. Mas meus irmãos, se o Senhor vier e nós não confessarmos os nossos pecados, nós seremos destruídos e consumidos. Porque quando a presença de Deus vem, é necessário que haja arrependimento, é necessário que haja confissão de pecados. Por isso Jesus diz que é tão importante nós confessarmos os nossos pecados, para que a nossa vida espiritual seja renovada com Ele. O salmista Davi, ele conseguiu colocar isso em palavras muito bem no seu salmo, no capítulo 32. O salmista no capítulo 32, ele diz assim: enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou. Eu gemia o dia inteiro, de noite e de dia tua mão pesava sobre mim. A minha força se evaporou como água no calor do verão.
Meu irmão, é isso que acontece com as nossas vidas quando não há confissão, quando nós escondemos os nossos pecados ou continuamos numa vida de pecado, ou quando o pecado nem nos afeta mais. A nossa vida espiritual é destruída, o nosso corpo é definhado. Talvez você possa até ir bem em outras áreas da sua vida, financeira, profissional, seja lá o que for, mas no seu relacionamento com Deus é destruído enquanto não houver confissão de pecados. Por isso o salmista diz, olha, enquanto eu não confessei, o meu corpo definhou. Esse era o sentimento que eu estava tendo. Eu estava tendo um sentimento que minha vida espiritual estava indo por água abaixo, porque havia coisas que eu precisava confessar e não estava confessando. Não há relacionamento com Deus saudável enquanto não houver confissão de pecados. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Quando nós não confessamos, como o profeta Jeremias diz, o nosso coração se endurece. Ele vai criando uma casca. Quando eu me encontrei com Cristo, meu coração era mole. A casca quebrava facilmente, eu nem tinha casca. Uma casca de ovo que quebra tão facinho. E a presença de Deus era tão real todos os dias, lendo a Bíblia em todos os momentos. Mas se não há confissão de pecados, se nós não confessamos os nossos pecados, o nosso coração se enrijece e cria uma casca mais dura, como uma casca de laranja, por exemplo, que aí precisa de algo mais, precisa de uma faca. E aí Deus, você não sente mais a presença de Deus todo dia, precisa de algo mais forte, precisa ser num culto, um louvor, precisa de alguma coisa para que o coração quebre, porque o coração está duro. Porque não há confissão. E se nós continuamos numa vida sem confissão, escondendo pecados ou sendo escravizado pelos nossos erros, nosso coração se endurece tanto a ponto de se tornar como se fosse uma casca de coco. E aí precisa de algo muito mais forte para quebrar. Quantos aqui estavam domingo passado no Tadel? Foi poderoso, né? Foi poderoso. E aí você diz, por que isso não acontece toda semana? Por que eu não consigo viver momentos tão incríveis como no domingo passado, todo dia, toda semana? Por que precisa de um culto tão especial para que seu coração quebre? Talvez seja porque seu coração está tão duro, que precisa de alguma coisa muito especial para ele ser quebrado. Porque existem pecados que não estão confessados. Existem pecados que não estão confessados. O salmista, ele continua e disse, finalmente, eu confessei a ti todos os meus pecados. Eu não escondi mais a minha culpa. Eu disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia. E tu perdoaste toda a minha culpa. Meu irmão, a presença de Deus está aqui. O Espírito Santo, ele está aqui. E se você deseja sentir a presença de Deus e que Ele venha sobre você, confesse os seus pecados. Confesse os seus pecados. Porque Ele está aqui, faça com que o seu coração se quebre novamente, se torne sensível novamente. Assim como o profeta diz que Ele se transforma de um coração de pedra a um coração de carne outra vez. E que a gente se lembre da graça de Deus, que pagou toda a nossa dívida moral para com o Senhor, e nos deu perdão que é gratuito. E é isso que acontece quando nós confessamos. Meu irmão, quando nós confessamos, nós encontramos um Deus que é justo, e que perdoou todos os nossos pecados na cruz, e que a ressurreição de Jesus é a prova de que nós somos completamente perdoados gratuitamente. Ele nos perdoou pela graça, Ele pagou por todo o nosso pecado, e em Romanos diz que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas para que você saiba que não existe mais condenação sobre você, confesse. Confesse e creia que não há mais condenação sobre você. Creia que existe graça sobre você. Porque um erro que nós cometemos é de tentar comprar o perdão de Deus com as nossas ações. Ou achar que nós precisamos chamar a atenção de Deus mostrando que eu estou arrependido o suficiente. Eu preciso me autocomiserar, eu preciso me chicotear, eu preciso dizer, ai Deus, eu pequei, eu tenho que mostrar para Deus que eu pequei, eu tenho que mostrar para Deus que eu sou pecador. E isso pode se tornar até mesmo um ato legalista.
O perdão de Deus, ele é gratuito. E nós precisamos nos lembrar que o perdão de Deus é gratuito. Alguns anos atrás, 2013, 2014, acho que não, 2013, 2012, 2013, eu tinha acabado de assumir a minha primeira liderança de pequeno grupo. Era um sábado, a minha vida espiritual estava ficando cada vez mais fria, meu coração estava se tornando cada vez mais duro. E sábado à tarde eu pequei. Eu tinha pecado, eu tinha acessado um site pornográfico. E logo depois daquilo eu estava me sentindo horrível. Eu me sentia horrível. Eu falava, Deus, eu não te amo. E parecia que eu precisava fazer alguma coisa para que Deus me perdoasse. Eu vou ficar de joelho aqui, até que meus joelhos doam, porque eu preciso pagar o que eu fiz. Eu preciso pagar o meu pecado. Se eu tivesse um chicote lá em casa, eu ia começar a me chicotear. Eu falei, eu preciso mostrar que eu me arrependi, que eu fiz alguma coisa. E eu me lembro que meu celular tocou naquela hora, meus irmãos. Meu celular tocou, era de um membro do PGM. Felipe, eu não estou bem, eu pequei, tem como você me ajudar? Meu Deus, o que eu faço? Eu não consegui responder, eu falei, eu não consigo agora, eu estou ocupado, inventei uma desculpa, e eu comecei a chorar, eu falei, Deus, eu não sou digno nem de ser líder. E naquela hora o Espírito Santo me inundou de tal jeito. E eu me lembrei da passagem de quando Jesus pergunta para Pedro, era como se ele estivesse me perguntando, Felipe, tu me amas? Eu amo, Senhor, mas eu não amo como eu deveria. Eu não amo completamente. Tu me amas? Eu amo, mas eu não me amo, eu não te amo como eu deveria. Tu me amas? Eu te amo, Senhor, então cuida da minha ovelha. E o Espírito Santo me inundou naquela manhã e falou, o preço já foi pago. O perdão já está sobre você, você não precisa fazer nada mais. O seu coração está contrito e há graça sobre você. Existe perdão sobre você. Cuida da minha ovelha. Eu levantei, peguei o celular, liguei para ele e falei, vamos orar junto. Porque o perdão nos foi dado pela graça. 1 João diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Você já percebeu que o texto diz que Ele é justo para perdoar? Se Deus é justo e eu sou injusto, então ai de mim que sou injusto. Mas por que João diz que Ele é justo para perdoar? Justamente porque Jesus, o nosso advogado, pagou o preço. Se Jesus pagou o preço, então o justo a se fazer é perdoar. Quando há confissão de pecados, há perdão, e esse perdão é gratuito, lembre-se disso. Só que existe um outro problema que pode acontecer, de nós tomarmos tanta posse desse perdão gratuito e perdemos o temor, e perdemos o escândalo de ofender a Deus. E começamos a dizer assim, perdoa a minha multidão de pecados, graça sobre mim, eu já fui completamente perdoado, então está tudo bem. E aí, como o profeta Jeremias diz, o pecado começa a ser parte da nossa vida, e nós não ficamos mais escandalizados com aquilo, porque nós fomos para o outro lado e nos esquecemos que o perdão custou um alto preço. O perdão, ele é gratuito, ele nos foi dado pela graça, mas ele custou caro. Ele custou o sacrifício de Jesus na cruz, o próprio Deus que morreu na cruz. E nós corremos o risco de não nos arrependermos do nosso pecado, porque o pecado não causa mais escândalo no nosso coração. A gente se habituou tanto com ele que ele não nos escandaliza mais. E quando ele escandaliza, não é por perdão genuíno, é por causa de um remorso, medo de perder alguma coisa. O rei Saul, quando o rei Saul perdeu o seu reinado, ou quando Samuel disse que Saul perderia o seu reinado, o texto diz que ele perdeu perdão. E até me perguntaram, poxa, por que Deus não perdoou Saul, sendo que Saul se arrependeu, ele pediu perdão. Só que se nós nos atentarmos muito bem, o que parece ali é que Saul não se arrependeu do seu pecado, porque ele soube que ofendeu a Deus. O que aconteceu é que quando ele descobriu que ia perder tudo, ele sentiu um remorso muito grande, porque ele ia perder tudo. Ele falou, me perdoa, eu pequei. Só que não houve arrependimento genuíno no coração dele. Ele simplesmente sentiu um remorso. E sabe quando é que a gente sente um remorso? Porque a gente fica com medo de perder alguma coisa, mas o arrependimento não existe.
Sua esposa, ou seu esposo, ou seu amigo, alguém descobre alguma falha sua, descobre algum pecado seu, aí você, morrendo de medo de perder o que você tinha, ou de ser humilhado, ou de perder o que você tem, ai, me perdoa, me arrependo, me perdoa, só que o pecado não desaparece da sua vida, você continua do mesmo jeito, então não houve arrependimento, houve remorso, um medo, talvez perdeu o status, a posição de onde você está, e nós precisamos lembrar que o perdão teve um alto preço, e ele precisa causar um escândalo em nosso coração, ele precisa causar de novo um temor em nosso coração, e saber que nós ofendemos o próprio Deus. Um outro problema é quando a gente tenta encobrir os nossos pecados, ou colocando a culpa em alguém ou alguma coisa, a gente tenta justificar o nosso erro, porque a carne é fraca, você sabe como que é, aí a gente vai confessar, mas a própria confissão já é porque isso, é porque por causa disso, e isso aconteceu, aí não deu para resistir, você sabe como que é, ou a culpa foi do fulano, ou a culpa foi do ciclano, mas nós precisamos saber que ofendemos a Deus, e precisamos encontrar confissão, confessar os nossos pecados. Como fazer isso? Ore para que Deus sonde o seu coração, te revele e te mostre. Nomine os seus pecados. Denome os seus pecados. Não ore simplesmente, Deus perdoe os meus pecados, ou perdoe a minha multidão de pecados. Não, denome o seu pecado. Peça perdão nominalmente pelo que você fez diante de Deus. Peça perdão a Deus pelo seu pecado e busque arrependimento para que você esteja disposto a abandoná-lo para sempre. E quando você confessar esse pecado a Deus, há perdão sobre você. Mas o pecado, ele é ofensa a Deus, e muitas vezes ele é ofensa ao próximo também. Se você, por exemplo, acessou pornografia, você não apenas pecou contra Deus, mas você cometeu adultério. Porque Jesus disse, se eu olhar apenas com o meu olhar cobiçoso, desejoso, eu já estou em pecado. Então você precisa confessar para mais alguém. E essa parte de confessar os nossos pecados para alguém talvez seja a mais difícil de todas. Porque é humilhante. É se colocar realmente numa posição de humilhação. Mas é melhor perder tudo que eu tenho do que perder a minha vida com Deus. Do que perder a minha salvação. Na verdade, não perder a salvação, do que perder o meu relacionamento com Deus. Confesse a Deus e depois busque alguém para você se confessar. Porque quando nós confessamos a Deus, há perdão. Mas quando nós confessamos uns aos outros, como o pastor Gilson já falou aqui várias vezes, há libertação e cura. Se você se sente que está sendo escravizado por um pecado, que é um pecado que você vive lutando, meu irmão, confesse uns aos outros. Confesse a alguém, busque alguém para que você possa abrir o seu coração, assim como eu fiz essa semana. E que assim como desejo que isso seja um hábito da minha vida sempre. Confesse a alguém, porque quando você confessa a alguém, há libertação. Eu me lembro, isso no começo da minha adolescência, eu morava em Minas, eu nem morava aqui ainda, eu me sentia extremamente culpado, porque eu caía no mesmo pecado. Eu sabia que tinha perdão de Deus, mas toda vez era o mesmo pecado. Até que eu criei coragem, morrendo de medo, porque eu sabia que confessar pecado para alguém é se colocar numa posição de vulnerabilidade, de humilhação. E eu busquei meu pastor lá em Minas e rasguei meu coração e confessei tudo a ele. Meu irmão, aquilo foi tão libertador na minha vida. Quanto amor eu encontrei, tanto dele quanto de Deus. Confesse uns aos outros. E aqui fica um conselho para você que vai receber confissão de alguém. Se você vai ouvir a confissão de alguma pessoa, saiba que diante de Deus, você precisa primeiro ter sigilo absoluto. Porque quem quer confessar o pecado com você, ele quer confiar que você jamais vai abrir isso para ninguém. Não julgue, porque se ele está confessando o pecado para você, o perdão já está sobre ele. Então não cabe a você julgá-lo ou não. O perdão já está sobre ele, porque ele está se confessando.
Então ouça sem julgamento. Sigilo absoluto. Sigilo absoluto. Mas nós precisamos confessar os nossos pecados. Então faça um autoexame. Essa semana foi uma semana especial porque Deus rasgou meu coração e mostrou coisas que eu precisava confessar. Mas eu me lembro de um retiro em 2014. Um retiro aqui da igreja que foi lá na chácara, na colônia de férias. E o pastor fez um momento no final do culto de confissão de pecados. E era para confessar a Deus e se você sentisse coragem para buscar alguém e confessar para alguém. E ele chamou os jovens para ir lá na frente, e meu coração estava tão orgulhoso, né? Eu falei, ai, graças a Deus, você vai lá, isso, amém, amém, vão todos lá na frente confessar. E eu estava assim, ainda bem que eu estou bem com Deus, ainda bem que hoje eu não tenho nada para confessar. E aí eu senti o Espírito Santo me conduzindo e falou, vai lá na frente também, vai também lá na frente. Tá bom, Deus, mas tá tudo bem, né? E eu me lembro quando eu cheguei lá na frente, eu me ajoelhei e a mão de Deus pesou sobre mim outra vez. E Ele começou a mostrar quantos pecados ainda haviam no meu coração, que nem eu estava, que aquilo não estava mais causando temor em mim. Orgulho, inveja, ganância, o sentimento de se sentir melhor do que outras pessoas, de desprezar pessoas. E aquilo rasgou meu coração e eu comecei a confessar outra vez. Então, faça um autoexame e peça, Senhor, sonda o meu coração. E vê se há algo em mim que eu preciso confessar. Eu quero convidar vocês a se colocar em pé agora. Feche seus olhos. A banda pode ir se retornando, se possível. E agora eu quero que você sonde o seu coração. Talvez você já saiba qual o pecado, ou quais os pecados você precisa confessar. Não só a Deus, mas para o seu cônjuge, para o seu filho, para aquela pessoa. Você já sabe. Você já sabe que isso está no seu coração e que o seu relacionamento com Deus tem estado frio por causa disso. Você sabe que talvez você está vivendo um relacionamento que Deus não quer que você viva. Você sabe que talvez você esteja vivendo uma vida que está te distanciando de Deus. Ou você tem um pecado que está oculto no seu coração, que você tem medo de confessar, com medo de perder o status e a posição onde você está hoje. Comece a sondar o seu coração agora. Ou peça para que Deus te mostre pecados que nem você mesmo percebeu que precisa confessar hoje. E comece a confessar. Confesse. Dê nome ao seu pecado. Senhor, me perdoa pelo meu orgulho. Me perdoa porque tantas vezes eu me sinto superior a outros. Me perdoe porque meus olhos têm condenação em outras pessoas muitas vezes. Senhor, nos perdoe, nos perdoe, nos perdoe. Venha nessa manhã, Senhor, derrame o peso da Tua glória. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos. Sonda o meu coração, dá-me um coração igual ao Teu. Sonde o seu coração.